rápida, porque as próprias populações locais que viviam sendo tiranizadas, muitas vezes lutaram ao lado dos muçulmanos, porque a notícia se espalhava que onde eles chegavam, se implantava um regime, uma forma de viver justa, e todos queriam compartilhar e participar dessa forma justa de viver. Eu vou citar alguns exemplos. Quando a Palestina foi conquistada pelos muçulmanos, os judeus estavam impedidos de entrar na Palestina, eram proibidos. E o Califa Umar, radiallahu anhu, foi o segundo sucessor do profeta, sallallahu alaihi wasallam, permitiu a volta dos judeus à Palestina. Estabeleceu leis que o respeito de propriedade deveria ser estabelecido, não se podia tomar terras, nem edifícios, nem casas de nenhum outro ser humano. O patriarca cristão ofereceu uma igreja para que ele rezasse. Ele se recusou dizendo assim: agradeço a sua gentileza, mas se eu rezar na sua igreja, os meus seguidores irão querer rezar lá também, transformarão a sua igreja numa mesquita. Onde irão então rezar os cristãos? Então, para evitar que o amor à liderança dele fizesse com que os muçulmanos ocupassem aquela igreja e transformassem numa mesquita, ele construiu uma mesquita ao lado. Nessa época, a lei estabelecida dizia assim: se um criminoso judeu cometer um crime, vai ser julgado pelas leis judaicas. Se um criminoso cristão cometer um crime, vai ser julgado pelas leis cristãos. E um criminoso muçulmano pelas leis muçulmanas. Exceto os crimes que afetassem a segurança do Estado Islâmico. Vocês conhecem algum país hoje, no mundo atual, que tem esse nível de tolerância, que cada comunidade pode julgar os seus membros de acordo com as suas próprias leis? Não conhecem, né? Eu vi uma experiência recentemente no Canadá, uma novidade ainda, que parece que em algumas questões, não criminais, mas questões civis, os muçulmanos poderão optar pela lei religiosa civil muçulmana. Não, mas isso é uma tentativa muito pequena em relação a esse exemplo. Mais ainda, quando os muçulmanos se espalharam por essas regiões, hoje em dia, quando um país conquista outro, né, essa invasão é destrutiva, eles ocupam as cidades, entram nas casas, destroem as casas. Não é assim que nós vemos hoje pela televisão? É mentira o que eu estou dizendo? É verdade, né? Nessa expansão islâmica, os muçulmanos, quando chegavam numa nova região, eles não entravam na cidade para administrar a cidade. Construíam um acampamento do lado de fora da cidade e de lá eles administravam, porque agora estavam sob um governo islâmico. E enviavam emissários estudiosos muçulmanos para aprender o idioma e recolher o conhecimento daquele povo. Tem uma passagem do Sagrado Alcorão que Allah, o Altíssimo, Deus, nos diz assim: eu vos criei de macho e de fêmea, e vos dividi em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. Então, para nós muçulmanos, a diversidade cultural é um bem sagrado dado por Deus. E nós não aceitamos essa tendência de massificação e uniformização geral que existe. Mais ainda, eles proibiam a imigração em massa de árabes para as terras conquistadas. Isso aconteceu na Palestina. O Califa Umar, radiallahu anhu, muitos árabes queriam ir para Jerusalém, porque lá é o terceiro lugar sagrado do Islã, a mesquita do Domo da Pedra. Mas se isso fosse livre, os árabes iriam invadir aquela região, alterando as características do local. Então foi proibido pelo Califa Umar, radiallahu anhu, a migração em massa de árabes. Era controlado isso, bem assim como as outras regiões. Esse amor ao conhecimento, esse respeito à diversidade cultural, fez com que os muçulmanos, por exemplo, chegassem à Índia e descobrissem o zero que não havia no Ocidente. Trouxeram o zero e desenvolveram a álgebra, que não existia álgebra, chegando a um grande desenvolvimento do cálculo. Desenvolveram a astronomia, porque nós rezamos voltados para Meca, então onde quer que nós estejamos, precisamos saber a orientação de Meca. Então a referência pelas estrelas, né? Desenvolvimento do astrolábio, e assim vai, medicina. Hoje muitos procedimentos na área de obstetrícia, por exemplo, foram iniciados pelos muçulmanos e são feitos da mesma forma até hoje. E por aí afora vai. Então, na realidade, nós temos aqui exatamente o que estávamos dizendo no início. A religião trouxe princípios saudáveis que nos ajudam a viver
de uma forma equilibrada como indivíduos e como comunidade. Nesse princípio, o Islã teve uma grande aderência a esse princípio, embora sempre houve desvios, porque a prosperidade traz consigo também a sedução pelo poder e a corrupção. Nós acreditamos que, seres humanos, nós passamos por dois, basicamente, sendo simplista, dois níveis de testes por Alá, por Deus. Um dos testes é o teste da adversidade. E até a gente entende que talvez esse seja o teste mais fácil, porque quando nós sofremos adversidade, problemas, nós nos lembramos de Deus e recorremos a Deus buscando ajuda. E o outro teste que nós passamos é o teste da prosperidade. E talvez seja o teste mais difícil, porque quando estamos numa situação de prosperidade e de poder, nós tendemos não só a esquecer de Deus, mas muitos a pensar que são deuses e que lhes é permitido qualquer coisa, invadir, destruir, oprimir, roubar, em nome de ideais bonitos, em nome de ideais como, por exemplo, em nome de Deus, em nome do amor a Deus, em nome da liberdade, em nome da democracia, ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Mas há um critério que nos permite, de uma certa maneira, saber quando estamos saindo da linha. No Islã nós temos um conceito muito forte, que é do exemplo. O exemplo ensina muito mais do que as palavras. E o nosso modelo de comportamento foi o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. E muitos historiadores ocidentais descrevem o profeta como profeta gentil. Ele sempre muito afetuoso, muito cuidadoso no contato com as pessoas, jamais agrediu ou violou o direito de ninguém. Durante 13 anos enfrentou perseguições, humilhações, viu seus companheiros serem assassinados e não reagiu sequer com uma palavra. Quando mudou para Medina, organizando a primeira comunidade de muçulmanos, aí exércitos de idólatras tentaram destruir o Islã. Nesse momento, Deus permitiu que ele lutasse em defesa apenas. Então, para nós muçulmanos, é incompatível imaginar que um ato de agressão seja um ato compatível com a natureza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qualquer interpretação religiosa que justifique isso está errada. Para nós existe uma hierarquia muito clara: o Sagrado Alcorão, o exemplo do profeta, e depois a interpretação religiosa, que é chamada jurisprudência islâmica. Uma tradição do profeta não pode contrariar o que está no Sagrado Alcorão. Essa é a hierarquia. Se o Alcorão proíbe a agressão, não pode haver um exemplo do profeta que justifique a agressão. Da mesma forma, depois dos exemplos do profeta, nós chamamos de hadis, são coleções de livros, existe a jurisprudência, que é a interpretação disso tudo. Uma interpretação religiosa jamais pode contraditar um exemplo do profeta e nem o que está no Sagrado Alcorão, por mais elaborada que seja essa interpretação religiosa. Então, muitas vezes, em conversa com nossos irmãos muçulmanos, nós abordamos isso, Será que essa nossa atitude, essa maneira de nos comportarmos, nós conseguimos imaginar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se comportando dessa forma? Aí já vem um critério de discernimento. E a gente gostaria de deixar isso como contribuição também para todas as religiões, que tem um fundador, Para nós, na nossa perspectiva, Jesus alaihi salam foi um profeta. Moisés foi um profeta e tantos outros, que, embora não citados no Sagrado Alcorão, nós respeitamos também. Cabe sempre perguntar, será que essa atitude, esse ato de agressão, essa violação de um direito, está de acordo com aquele que me trouxe a religião que eu acredito? Será que faz sentido isso? No Sagrado Alcorão tem uma passagem que Alá nos diz assim: não há compulsão em religião. Isso é uma ordem explícita de Alá. Ninguém pode obrigar um outro ser humano a seguir outra religião pela força. E por ser uma ordem de Alá,
Isso deve ser seguido de bom gosto, porque é o que o nosso Criador quer que nós façamos, que a gente não oprima o outro indivíduo para que ele rejeite a sua escolha espiritual. E o Islã, na realidade, foi exemplar ao longo da história no respeito a esse princípio. Na civilização islâmica, a regra é que pessoas de diferentes tradições pratiquem as suas religiões, sem serem agredidos, sem serem violados e sem serem obrigados a se converter pela força. E é nesse sentido que nós entendemos o exercício da tolerância. A palavra tolerância, como todas as palavras, né, tem muitos aspectos, né, muitos significados, muitos contextos, né? Nesse contexto do diálogo interreligioso, da convivência como cidadãos de um país, de uma cidade, né, nós poderíamos colocar a nossa atenção naquilo que um dos entendimentos da palavra tolerância, que seria a capacidade de aceitar que um outro ser humano pense de uma forma até diametralmente oposta da nossa maneira de pensar. Capacidade de aceitar isso. Para nós muçulmanos, não é possível se falar em tolerância com a injustiça e com o crime, com a perversão, com a imoralidade. Para nós, não. A tolerância não abrange essas áreas. Onde nós vemos uma injustiça, nós temos o dever de nos opor à injustiça. E há uma tradição do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, que diz assim: onde o muçulmano vê uma injustiça sendo praticada, ele deve tentar consertar isso com as suas próprias mãos. Quer dizer, ele agir para que essa injustiça não seja efetivada. Se não for possível, se ele não tiver forças nem condições para isso, deve agir contra a injustiça com as suas palavras. Mas às vezes há situações que nem falar nós podemos. Então devemos rejeitar a injustiça em nossos corações e pedir a Deus que nos ajude a mitigar essa injustiça e os seus efeitos. Mas quando se fala de liberdade de escolha de uma religião, é outro campo, é outro contexto. Então, a tolerância nesse sentido é a capacidade de aceitar que um outro ser humano faça a sua escolha espiritual. E para nós muçulmanos, isso deve ser feito com satisfação e amorosamente, por um motivo muito simples. É uma ordem de Deus, o Altíssimo. E se nós realmente queremos desenvolver o amor a Deus, como é que nós vamos demonstrar a Deus, o Altíssimo, que somos merecedores da sua misericórdia e do seu amor? Será que seria cumprindo as suas ordens com má vontade? Com relutância? Não. Com gentileza, com cuidado e amorosamente. Então, o que nós demonstramos aqui é um exemplo também, porque nós temos uma pessoa, uma liderança representativa das religiões afrodescendentes, um pastor presbiteriano, um representante, uma liderança representativa do hinduísmo. Temos também da religião do Santo Daime agora, que acaba de chegar. Estão sentados aqui, vocês não estão vendo nós nos agredindo, vocês não estão vendo nenhuma prática que demonstre hostilidade em relação uns aos outros. Então é esse exemplo que nós gostaríamos de convidá-los, né? Vocês que estão em sintonia com isso, porque talvez muitos de vocês aqui, talvez a maioria, não precisasse ouvir essas palavras, mas pelo menos gostaríamos de levar um incentivo, né? uma motivação, para que na sua vida pessoal, na sua igreja, talvez muitos de vocês sejam lideranças religiosas também, ou espiritualistas, que vocês multipliquem esse exemplo. Por menor que seja, o fato de você cumprimentar de uma forma gentil, né, e civilizada uma pessoa, embora acredite espiritualmente em coisas diferentes, isso já é uma força muito positiva. Antes de começar a nossa palestra, eu estava ali sentado ao lado do meu pai, que estava na plateia, e tem uma senhora ali me relatando que numa de suas viagens à Índia, ela frequentou um templo como turista e reparou que tinha muitos soldados, né, à volta desse templo. E ela perguntou para um desses fiéis: por que tem tão poucos fiéis e tantos
soldados ao redor. Eles explicaram, porque aqui é comum invadirem, nessa região da Índia, membros de outras seitas, outras religiões, invadirem-se reciprocamente para agressão. Olha que coisa dramática, né? Então, quando um líder religioso incita os seus membros a achar que o membro de outra religião é demoníaco, que deve ser reprimido e agredido, ele está contribuindo para que esse estado de coisas venha aqui para o nosso país. Nós já temos muitos problemas aqui. Nós não precisamos no nosso país de violência e agressão por motivo religioso. Nós devemos fazer um esforço muito grande, todo cidadão de bem, todo cidadão decente, que quer aprender o significado de amor a Deus, não deve, porque não há nenhuma religião no nosso país, cujo representante máximo, cujo profeta, seja como a pessoa enxerga esse representante máximo, tenha sido exemplo disso. Não há. Não pode haver interpretação religiosa, teológica, que justifique uma ação nossa contrária aos exemplos dos nossos líderes maiores. E se nós não cuidarmos disso, nós teremos daqui a alguns anos a necessidade de forças policiais aqui no nosso país defendendo igrejas, defendendo os templos de Umbanda, defendendo mesquitas. Será que é isso que nós queremos? Vocês querem isso? Então nós temos o dever de preservar esse valor que nós temos no nosso país, de não permitir que a violência por motivação religiosa seja importada para cá. E que Deus nos ajude a todos nós, que sejamos capazes de compreender a essência dos ensinamentos de nossa religião e, além de compreender, vivermos na nossa prática diária, na nossa família, na nossa vizinhança e com os membros da nossa religião. Inshallah. Agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Fernando Larroque, representando a Igreja do Santo Daime, a religião do Santo Daime da Igreja Céu do Planalto de Brasília. Bom dia a todos e todas que estão escutando. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui participando do Encontro da Nova Consciência, né? Então eu vou tecer algumas considerações aqui dentro desse tema, né, do exercício da tolerância na construção de uma cultura da paz, né? Pegando como referência o trabalho feito junto à universidade em Brasília, né, num projeto chamado Cultura da Paz, né? Então, dentro desse projeto, a gente trabalhou, né, alguns pontos que seriam pontos assim essenciais, fundamentais, né, para serem trabalhados junto à comunidade acadêmica para se chegar a uma construção, né, de uma cultura da paz, né? Quer dizer, acredito que já falaram um pouco, essa questão da tolerância, né, é uma palavrinha danada, né? Quer dizer, porque parece que eu tenho que fazer um esforço muito grande para tolerar o outro, né? Quando isso poderia ser de uma maneira mais fraterna, mais aberta, né? O tolerar implica né, quer dizer, tínhamos que transcender essa ideia de tolerância, né? Mas uma abertura realmente mais frontal, mas é que eu não preciso fazer um exercício para poder estar junto com o outro, um exercício interno para poder aceitar, né, no fundo, a diferença, né? Porque é tudo uma questão de nós trabalharmos com a diversidade, né, com a diferença, né? E nós tendemos sempre a hierarquizar as diferenças, né? E a diferença não é melhor nem pior, ela é apenas diferente, né? Quer dizer, e somos seres humanos quando exercemos, né, o nosso dom de reivindicar e de ser diferente, né? Bom, então, retornando a essa ideia, né, dos pontos, né, que nós trabalhamos para trabalhar uma cultura da paz, né? O primeiro ponto seria o ponto da justiça, né? Quer dizer, não podemos ter uma cultura de paz, né, se nós não tivermos justiça, né?
Então, o que nós temos na realidade, né? Uma cultura da impunidade, né? Quer dizer, então é muito difícil você construir uma sociedade fraterna, justa, igualitária, uma cultura da paz, se você não tiver justiça, né? E eu uma vez ouvi um especialista nesse assunto, um policial, dizendo que a questão não era nem de melhores aparelhamentos da polícia ou de melhores salários, né? O que mais coíbe a violência é a cultura da punidade, né? Quer dizer, quando as pessoas sabem que quando violarem determinados limites que a própria sociedade impõe, serão punidas, né? Isso é o que mais funciona para as pessoas realmente funcionarem, né, dentro dos códigos, dentro das leis, né? Então, essa questão da justiça nos remete a um segundo ponto, né, que é um outro eixo que nós trabalhamos nessa questão da construção da cultura da paz, que é da cidadania e dos direitos humanos, né? Quer dizer, então, num lugar onde as leis são frequentemente desvalorizadas, desrespeitadas, né, em função de interesses mais fortes, que são os interesses familiares, né, os interesses das amizades, né? Quer dizer, essa invasão do espaço privado, do espaço público, né, pelos interesses privados, né? Então, nos leva a uma cidadania, como muitos autores colocam, uma cidadania de papel, uma cidadania menor, né? Por quê? Porque cidadania implica nós trabalharmos com a Constituição Federal, com a ideia de cidadão, né? E não com a ideia de pessoa, e não com as relações pessoais, com as relações de amizade, de compadrio, né? Então, esse é um problema muito grave no nosso país, né? Que é uma desvalorização, uma cidadania às avessas, uma cidadania menor, né? Vocês vejam, recentemente, a dificuldade para você acabar com a questão do nepotismo, né? Quer dizer, vários tribunais não iam cumprir, né? Uma divisão imensa, né? Agora, enfim, que como você não vai trabalhar com um princípio tão fundamental, né? Então, essa questão da cidadania, né? E o Roberto da Mata trabalha muito essa questão da cidadania, né? Quer dizer, ser cidadão no Brasil é ser bobo, né? Porque você vai acreditar enfim, na lei, na justiça, nas autoridades, né? E vai vigorar uma outra ética personalista, né? Contaminadora, né? Bom, e cidadania e direitos humanos, né? Quer dizer, que são a grande bandeira, né, do mundo ocidental, embora a gente possa ter críticas, né? Quer dizer, os direitos humanos são, do ponto de vista, são masculinos, né? São capitalistas, são da ótica do proprietário, né? Mas é fundamental que a gente trabalhe, né, com esses direitos humanos, né? Quer dizer, ainda nesse encontro vamos ter o lançamento da cartilha de diversidade religiosa e direitos humanos, né? Quer dizer, que é uma iniciativa muito interessante de você utilizar as próprias religiões, né, como fomentadoras dos direitos humanos, né? Então, justiça, cidadania e direitos humanos, a questão do humanismo, né? Quer dizer, é um outro eixo fundamental para a construção da cultura da paz. Mas quando nós falamos em humanismo, praticamente pensamos no homem, né? Então nós teremos que abranger, alargar um pouco mais essa ideia do humanismo, né? E ver o homem dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto da própria vida, né? Não só a vida humana, mas a vida do planeta, a vida de todos os seres humanos, né? Que a gente também não pode privilegiar só, né? Quer dizer, só pensar no homem, né? O homem não vive sozinho, ele depende das outras espécies, ele depende de um ar puro, de uma água saudável, de um contexto social saudável, né? Então, ampliar, né? E aqui a gente faz um paralelo até com a minha tradição religiosa, né? Que é do Santo Daime, né? Que é uma religião da floresta, né? E que busca justamente trabalhar essa questão também da ecologia, de preservação da natureza, da floresta, porque os nossos
elementos para nós fazermos a nossa bebida sacramental vem da floresta, né? Não havendo floresta, não vamos ter também o nosso sacramento, né? Então, essa ideia de a gente sair desse um pouco, ampliar esse humanismo, né, para uma visão mais da vida como um todo, né, um biocentrismo, né? E o quarto e último ponto, né, que nós trabalhamos, né, na universidade para trabalhar e desenvolver, fomentar a cultura da paz, é a questão da ética e da solidariedade, né? Então, outro eixo fundamental, quer dizer, é lógico, solidariedade, sem solidariedade, né, no mundo em que nós vivemos, em que nós estamos cada vez mais nos acostumando com a violência, nos acostumando, né, as coisas vão ficando banais, né, a gente vai perdendo a nossa capacidade de se indignar, né, com todas essas afrontas políticas, sociais, econômicas, né, que nós estamos rodeados o tempo todo. Então, acaba que a solidariedade também vai ficando uma coisa menor, uma coisa que a gente vai perdendo, que é justamente isso que nos move, né? E nos coloca como seres humanos, de fato, né? Quer dizer, exercer a nossa humanidade é exercer a nossa solidariedade, né, para com os outros, né? Mas amar os amigos é fácil, né? Amar os inimigos é mais complicado, né? Mas a mensagem é essa, né? Quer dizer, a gente conseguir trabalhar, né, e amar principalmente os inimigos, né, porque isso exige de nós muito mais do que tolerância, né, uma abertura, a gente sair de uma... E aí já entrando na questão da ética, né, porque é fundamental também nós revermos a nossa visão ética, né, porque nós temos sempre uma ética do encobrimento, né, uma ética da subalternidade, né, uma ética voltada para uma hierarquização, né? Então, nós teríamos que relativizar essa ética essencialista, vamos assim dizer, muito apegada aos princípios, né? Porque os determinados princípios têm que ser, enfim, mantidos a qualquer custo, né? E, às vezes, nós perdemos um pouco a noção do contexto, né, da realidade mais específica, onde esses princípios estão sendo aplicados, né? Então, nós teríamos que sair um pouco dessa ética essencialista, né? Então, por exemplo, eu não posso avançar o sinal porque o sinal está vermelho, mas ali na frente, se eu avançar o sinal, eu vou prestar uma solidariedade a uma pessoa que está precisando ali, entendeu? Então, eu tenho que relativizar aquela norma, aquele princípio, né, em função de um contexto maior, né? Então, esse contexto, o Mong Sul trabalha, então, com a ética da responsabilidade. É muito mais do que essa ética baseada nos princípios, uma ética da responsabilidade, uma ética mais contextual, né, em que os princípios possam ser relativizados em função de contextos mais específicos, né? Bom, também é interessante, assim, já para a gente finalizar um pouco essas considerações, né, perceber, por exemplo, em termos de ética, né, você tem o Bush, por exemplo, ele tem uma visão bastante dúbia, né? Então, você tem um apelo, né, naquela questão da eutanásia, por exemplo, nos Estados Unidos, né, para que não desliguem os aparelhos, né, mas, ao mesmo tempo, você tem a base de Guantánamo, né, em que os direitos humanos e toda uma ética humana vai por água abaixo, né? Então, como funcionar aí, jogando em dois campos completamente distintos, né? Quer dizer, que ética é essa, né? Bom, então, as considerações, né, sobre essa questão da construção de uma cultura da paz passariam, então, pela esse eixo da justiça, da cidadania e dos direitos humanos, do humanismo, né, mais ampliado, né, pensando a vida como um todo, né, e esse último ponto da ética e da solidariedade, né? Então, eu encerraria aqui, depois alguma outra questão aí no debate, para a gente trabalhar um pouco mais. Muito obrigado pela atenção. Bom dia. Antes de passar a palavra para vocês, para começar as perguntas, eu tenho visto que algumas pessoas estão saindo, né? A gente está com problema de programação,
Então, gostaria de aproveitar a oportunidade das pessoas que estão aqui na mesa, se tiver alguma programação para amanhã e depois quiserem falar, fiquem à vontade. Eu, por exemplo, vou dizer que amanhã de manhã eu vou estar na sala 2 do Colégio Motiva, conduzindo uma prática espiritual, Sufi, que é o Zikr, é uma prática de lembrança de Deus, onde se entoam alguns cânticos com o objetivo de invocar a manifestação de Deus em nossos corações. Então, isso será feito amanhã de manhã, no Colégio Motiva, a partir das 9h30. E à tarde, no mesmo colégio, às 2h da tarde, estarei uma palestra sobre anjos, gênios e santos. Então, seria isso. E gostaria de saber se alguém tem alguma atividade que gostaria de mencionar. Vamos começar ali pelo Reverendo Elias, depois a gente circula. Amanhã à tarde no Museu Assis Chateaubriand, eu vou partilhar com o tema do presbiterianismo, a reforma e o evangelho, alguns conhecimentos e um pouco da experiência, da caminhada no mundo da cooperação e, ao mesmo tempo, sendo presbiteriano ou evangélico brasileiro. Então, quem estiver interessado, no Museu Assis Chateaubriand, na parte da tarde, amanhã. Também na terça-feira, nós vamos falar um pouco mais sobre a iniciativa das Religiões Unidas, em 2 momentos distintos, com a ênfase primeiro no que está acontecendo no Brasil e no mundo, na iniciativa das Religiões Unidas, e como a gente pode fortalecer localmente, nos lugares onde a gente vive, essas iniciativas de cooperação. No segundo momento, com ênfase nos direitos humanos, com a presença do Secretário Nacional dos Direitos Humanos também. Bem, nós estamos participando hoje, o grupo do Hare Krishna na passeata e com o canto do Mahamantra, e convidamos a todos para participar dessa celebração e dessa prática que é assim, não sectária, e é um mantra. Mantra por si só, ele já tem esse valor espiritual. E estamos tendo um encontro paralelo que fica na quadra do colégio, na quadra esportiva eu não sei exatamente, né? Alfredo Dantas. E vocês podem perguntar a qualquer um dos integrantes. E temos uma programação todo dia pela manhã, a partir de 8h30 da manhã, fazemos um seminário sobre a filosofia da cultura e cultura védica. Eu esqueci também que eu também tenho uma atividade na terça-feira à tarde, às 2h, no Colégio Motiva. Nós vamos estar lá com uma palestra que é o Sufismo como Escola para Desenvolvimento da Consciência. Seria na terça-feira, às 2h da tarde, no Colégio Motiva. Bom, então, tem uma programação aqui para amanhã, às 10h, né? Eu acredito que é aqui mesmo, né? No Mini Teatro Paulo Pontes. É aqui? Lá embaixo. Né? Então, Santo Daime, Perspectiva para o Futuro. Né? Então, às 10h, depois eu vou fazer uma palestra sobre esse assunto. Em seguida, vai ter a apresentação de hinos da doutrina, né? E às 8h30 começa com um vídeo, né? Um documentário da TV espanhola sobre a produção do Santo Daime. Na terça-feira, no Colégio Motiva, né? Então, junto com o secretário dos Direitos Humanos, a gente vai fazer o lançamento oficial dessa cartilha, que é uma cartilha muito interessante, né? Justamente que tenha muito a ver até com o tema de hoje, né? Porque a questão da tolerância passa pelos religiosos se aceitarem uns aos outros, né? Se a minha religião é a dona da verdade, os outros são o quê? São mentirosos, são diabólicos, né? Então, essa cartilha visa justamente educar as pessoas a aceitarem a fé do outro, ver a riqueza que existe nas diversas tradições, né? Um texto muito, muito simples, né? Então, vamos estar falando, então, na terça-feira, sobre a confecção dessa cartilha, e ela vai ser lançada
no Colégio Motiva, né, uma programação junto com a URI. Bom, agora vocês estarão com as palavras, né? Quem tiver perguntas, peço a gentileza de se dirigir ao microfone, né? Se quiserem, pode organizar até uma fila, tem umas cadeirinhas ali livres, né? Eu pediria também, se possível, né, objetividade nas perguntas e que a pessoa também indicasse qual dos palestrantes gostaria que respondesse. Bom dia. Eu estive aqui ontem e fiz também uma colocação, uma pergunta. Sou do Ceará. Bom, eu tenho 15 anos de prática do Jorê, né, da Igreja Messiânica, fiz agora de 24, e 2 anos de prática espírita, e sou católico por tradição. Bom, e aí ontem uma senhora chegou assim para mim: meu filho, mas você é de qual religião afinal? Eu fiquei sem ter uma resposta para ela, porque um filósofo, Mokichi Okada, que fundou a religião messiânica, Meishu Sama, como é conhecido, uma vez um militar japonês, na Segunda Guerra Mundial, perguntou a ele, ele falou que os japoneses não deveriam ter se rendido na guerra, né? E ele nem dava intenção àquilo ali, aquelas perguntas dele. E ele perguntou a Mokichi Okada: e o senhor afinal o quê? É japonês, é chinês? O que é que o senhor é? Sou universal. Ele disse que era universal e que era errado taxar as pessoas de alemão, de francês, de japonês, porque na verdade só existe o ser humano. Bom, um certo dia, um jovem evangélico, tentando assim me converter de certa forma, ele falou assim: não há salvação quem não ter Cristo como seu Salvador, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu fiquei assim pensando, bom, e as pessoas que existiram antes de Cristo, que já tinham uma religião própria, estão perdidos? Não estão salvos na sua visão? Aí ele disse: não estão salvos. Puxa, mas, bom, é difícil, né? E eu não estou salvo, você está pior, porque você faz parte de 3 credos, você está perdido, você não sabe onde é que está. Puxa, como é difícil conversar assim, um homem que está salvo para um homem que não está salvo. Fica um diálogo, quase não há diálogo, né? Quase não me dá espaço, nem me dá oportunidade, nem me dá chance, nem escolha. Pô, a pergunta seria para o pastor... Você me desculpa interromper, mas já tem 5 pessoas... Vou ser breve. A pergunta é, segundo o Mestre Jesus falou, que não há salvação aquele que não vai ao Pai senão por mim. Não há salvação para outras pessoas que têm outro profeta, né, tem outro mestre como guia. Só há para aqueles que seguem a Cristo, o louva, o reverencia. Para o pastor da presbiteriana, por favor. Só há salvação para, assim, sentido espiritual, né? Só há salvação para aqueles que têm Cristo apenas como o guia espiritual. Eu acho que você fazer essa afirmação e procurar rebater a afirmação não promove a cultura de paz. Porém, porque se você está seguro do caminho que segue, você está em paz. Porém, eu tenho muito prazer em compartilhar minha visão sobre esta questão. Eu tenho muita satisfação em ser discípulo de Cristo, embora veja muito mérito em outros tantos religiosos e mestres mesmo, de caminhos de crescimento e de edificação do ser humano, como eu já falei aqui antes. Mas, olhando para Cristo especialmente,
Eu sempre digo aos meus irmãos que eu presto muita atenção no que ele disse no capítulo 24 e 25 de Mateus. Os discípulos perguntaram: como é que vão ser as coisas no final dos tempos? Como é que vão ser? E essa pergunta, até com uma certa insistência, levou a fazer algumas considerações a respeito do que seria o final dos tempos na sua própria compreensão. E ele diz o seguinte: no dia em que todas as coisas vão ser claras e nada vai ser escondido, o dia do juízo, eis que eu vou chamar alguns para estarem à minha esquerda e outros à minha direita. E os que estiverem à esquerda, eu vou dizer: vocês eu não conheço, não são meus amigos. E os da direita: vocês são meus amigos. Então, muitos que estiverem à esquerda dirão: mas nós te chamamos de Senhor, Senhor, por que estamos agora considerados como seus não amigos? E ele diz: olha, eu estava com fome, sede, eu estava preso, eu estava enfermo, e vocês não me deram roupa, não me curaram, não me deram água, não me visitaram, portanto não conheço vocês, porque eu estava naqueles que estavam assim. E é a mesma coisa com os que estiverem à direita. Muitos dirão: nós não te conhecemos, não ouvimos falar, nós não sabemos nada sobre você, porque somos teus amigos. E então eu digo a vocês: quando eu estava com fome, sede, enfermo e preso e sofrendo, vocês me deram comida, água, vestiram-me e me visitaram, de maneira que, quando vocês fizeram aqueles pequeninos, fizeram a mim mesmo e são meus amigos. Eu acho que essa é uma chave de leitura para compreender tantas outras coisas que ele fala. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a prática dele e o critério dele. Ninguém vai até Deus se não fizer esse caminho que ele mesmo fez. É o caminho do amor, da solidariedade, da transformação e da oferta da vida em favor do amor. Ele disse em João capítulo 3, verso 16, todos os evangélicos sabem decorar esse texto, porque é um texto precioso para todos, mas para nós de maneira especial. Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, não dá para limitar essa maneira, é ilimitada, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade que o caminho dele é um caminho especial, mas a gente precisa saber trilhar o caminho dele com ele, ou até mesmo sem ele. Nesse sentido, eu tenho muita alegria em compartilhar com todos a minha maneira de ver em Cristo, Mestre e Salvador para todos os povos, no amor de Deus para com todos, todos mesmo. Bom dia, meu nome é Rita Karen, eu gostaria de parabenizar a mesa e eu gostaria de lembrar, não sei se o pastor Elias se lembra de mim, a gente convidou ele para ir para Salvador, ele participou da Unisóis, União das Sociedades Espiritualistas, Científicas e Filosóficas em Salvador, e ele foi muito feliz no depoimento lá e que eu queria compartilhar com vocês esse depoimento dele, se ele permitir. Lá em Salvador, o senhor nos falou de um momento seu aos 28 anos de idade. O senhor nasceu em um lar presbiteriano e, aos 28 de idade, criou asas e deu uma fugidinha do lar para encontrar com um grupo ecumênico, onde o senhor conheceu o Lama. Eu quero compartilhar porque esse momento do pastor ficou muito registrado na minha cabeça e no de muitos. Nós somos 31 sociedades, entre Brahma Kumaris, Sri Aurobindo, Hare Krishna, em Salvador. E o depoimento do pastor foi o seguinte: aos 28 dias, eu não sei se eu vou transcrever como o senhor falou, mas me emocionou e cabe dentro do tema de hoje. Aos 28 anos, o senhor conheceu um lama. Eu não sei o nome desse lama. E ao conhecer o lama, o senhor já vinha de um lar presbiteriano, com suas raízes fincadas
e muito bem adubadas. Ao conhecer o lama, o senhor ficou tão feliz com as palavras do lama, que naquele momento o senhor revelou sua mente para o lama e disse: puxa, eu sou presbiteriano, mas bem que eu poderia ser budista. E o lama sorriu, olhou para o senhor e disse: sim, mas lhe digo, a sua árvore de Bhakti, a sua árvore devocional, está muito bem plantada em um terreno muito fértil, um terreno bem adubado. Se você tira a sua árvore desse terreno fértil e tenta plantá-la num terreno tão fértil e tão bom quanto que é o budismo, essa árvore pode não sobreviver. Mas, se você junta o seu galho e enxerta seu galho no meu galho budista, teremos um galho presbiteriano e budista. E, com certeza, as duas árvores sobreviverão. Então, eu penso que aqui, em Campina Grande, a gente tem um enxertamento de religiões e uma força de paz, de tolerância. Então, eu fico feliz de vê-lo aqui pela primeira vez. O Sheikh Mohammed eu já conheço, já considero um irmão. O Maharaj Purushottam eu já conheço. O senhor ainda não conheço, mas também considero como um irmão. E fico feliz que o senhor esteja aqui, representando tanto a Unisós quanto a Ori. Seja bem-vindo. Boa tarde. Meu nome é Marilúcia, sou advogada em Recife e sou Rosa Cruz. Alguns já devem ter ouvido que a Ordem Rosa Cruz, a maior que é conhecida. Então, eu estou como monitora cultural regional, inclusive de Campina Grande. Gostaria de parabenizar os trabalhos. Saiu, eu vou ficar com ele. Gostaria de parabenizar os trabalhos, gostaria de parabenizar os eventos. Inclusive, essa questão da unidade, que a mim me emociona muito, até porque, como monitor, eu sempre levo uma palestra a respeito, palestra não, nas nossas convocações, algo a respeito da unidade. Então, me emociona o fato, eu tenho na família uma irmã, minha sobrinha, nos Estados Unidos, e meu cunhado são adventistas. Inclusive, eu estive lá há pouco tempo e fiquei emocionada, que eu participei de uma escola, não é, adventista, num sábado, e o jovem, só tinha jovem, viu? Só tinha pessoa assim, bem jovem mesmo, 17 anos, 18 no máximo. E ele falava, inclusive, a respeito, perguntou, na hora, as quase crianças, para mim, se os budistas ou os espíritas iriam para o inferno, porque não eram adventistas. E eu fiquei surpresa, porque naquele momento todos eles responderam: todos nós vamos para o céu, todos nós temos direito ao céu, porque somos filhos de Deus. Não é que, não surpresa assim, como alguma coisa impossível, não é? Mas surpresa com relação à nossa cultura. Tá certo? Então, encontrei lá essa cultura. E estou encontrando aqui também esta cultura. Quer dizer, um jovem, lhe parabenizo, presbiteriano, eu tenho amigos presbiterianos que está aqui conosco nesse evento da Nova Consciência. Sou católica por tradição e sou espiritualista. Admiro o budismo. Nós temos dentro da ordem algum conhecimento, pouco, obviamente, mas tomamos conhecimento de todas as culturas através dos nossos ensinamentos, dos ensinamentos Veda. Tomamos conhecimento também de alguma coisa a respeito dos muçulmanos, que eu admiro muito, tenho amigos muçulmanos, e achei muito importante essa colocação, porque nós sabemos que é essa. Nós, no Brasil, temos, graças a Deus, essa cultura de abraçar todas as religiões, independente, o homem livre, o homem social, o homem cultural. Então, nós sabemos que essa diferença é muito cultural. Então, aqui nós não podemos nem vamos permitir que nós sejamos diferentes. Nós somos únicos. Ontem eu vi um nosso cientista, e um dos nossos, e achei belíssimo ele falar a respeito de que nós estivemos no Big Bang.
Nós estivemos na grande explosão cósmica, eu acredito nisso. Nós somos eternos em Deus. O Cristo é uma versão minha, é uma visão minha, não Rosa Cruz. Então, o Cristo que eu entendo, irmãos, eu posso chamá-los assim, é um costume nosso. O Cristo que eu entendo é o Cristo interno. Jesus, como católica, meu mestre maior. Maomé, como um dos grandes mestres que traz na cultura muçulmana e na religião muçulmana coisas belíssimas, que eu admiro também. Na igreja evangélica, nós temos também o Jesus, certo? E depois eu gostaria só um pouquinho para fazer uma pergunta ao nosso irmão da União. Então, o Cristo para mim, e para a minha cultura, para o meu entendimento, o Cristo do meu Deus do meu coração, é aquele Cristo interno, é o Cristo que nós temos, é a chamada chama crística, certo? E Jesus, e seguir para alguns também. Agora, eu gostaria de perguntar ao nosso mestre da União do Vegetal, gostaria que ele expusesse o seguinte, a questão da erva. Parabenizo o vegetal o aluno vegetal que eu já li a respeito, a questão da floresta, isso é maravilhoso, certo? Acho muito bonito, não é só bonito, é necessário, não é? Nós precisamos ver a questão da floresta. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte, a questão vamos bater palma para poder, né, o pessoal, a floresta é importante, a gente tem que estar na época, não é? A gente tem que se unir a eles para isso, nesse aspecto. Agora, no aspecto de tomar o vegetal, eu gostaria de saber como ele promove a paz em cada um de nós, ou como ele poderia promover. Obrigada, muito obrigada. Bom, só uma retificação, quer dizer, na realidade eu sou da tradição do Santo Daime, né? E a União do Vegetal é uma instituição co-irmã, né, que comunga o mesmo chá, né? Bom, como que, no caso, então, no nosso contexto, né, como é que nós promovemos a paz, né? Quer dizer, eu acho que toda a tradição religiosa, na medida em que ela consegue se abrir, né, e aceitar a diversidade, né, aceitar os vários caminhos espirituais que existem, né, ela, enquanto se institui, ela está promovendo a paz, né? Na medida em que ela se fecha e que ela não consegue aceitar essa diversidade, então ela não está promovendo a paz, né? Então a nossa cultura de paz vai na nossa interiorização, na nossa busca do nosso eu superior, né? Utilizamos esse chá, né, que é uma bebida milenar, né, que das sociedades indígenas, né, e que ela então foi cristianizada, né, sofreu aí umas modificações, né, que não é uma tradição mais indígena, xamânica, mas também tem essa fusão com o cristianismo, né, trazido pelo Raimundo Irineu Serra, né, e eu não vou alongar muito sobre esse aspecto, porque eu vou falar sobre isso na segunda-feira, né? Mas nós promovemos a paz na medida em que nós temos um cuidado, um carinho muito grande com a nossa terra, né, com o nosso planeta, principalmente com a nossa floresta, né? Quer dizer, é uma religião que vem da floresta, vem do interior da Amazônia, né? Os nossos elementos sacramentais, a nossa folha chacrona, rainha e o nosso cipó, jagube, são, né, naturais da floresta amazônica, né? Então, nós temos como uma filosofia a vida comunitária, né? Procurar viver ou na própria floresta, que seria o ideal, mas nos meios urbanos, né? Procurar estabelecer, então, comunidades, né, onde a gente possa ter relações de reciprocidade, de amizade, né, de proximidade, né, de convívio, né, mais fraterno entre os irmãos, né, e principalmente nessa busca, nessa riqueza imensa que é o nosso autoconhecimento, né, quer dizer, buscar dentro de nós mesmos, nos conhecer, né, isso nos leva à promoção de uma cultura da paz.
Antes de passar a palavra para a próxima pessoa, tem 5 pessoas ali para fazer pergunta, incluindo você, e eu percebo que tem mais alguém querendo se apresentar, né? Então, para que a gente consiga atender a todos, vamos fazer o seguinte: para pergunta um limite de 1 minuto e para resposta um limite de 3 minutos. Sim, ótimo, perfeito, perfeito. O meu nome é Isaías Torquato, sou de Recife, Pernambuco. Me dê só um segundo a mais, porque eu gostaria de falar com a coordenação que providenciasse uma escola pública dessa, para quem não puder pagar hotéis e estadias, caras possam se instalar lá com mochilinha, com colchãozinho no chão, porque fica muito caro para quem quer participar de uma situação dessa e não tem dinheiro sequer para passagem de ônibus. Então, por gentileza, pensem, tem o governo, tem a prefeitura, pode disponibilizar. Em segundo lugar, é o seguinte: para mim é uma alegria muito grande estar aqui com um pastor presbiteriano que possivelmente leu muito Calvino, e dá vontade de virar um crente pentecostal para estar levantando a mão dizendo glória a Deus, aleluia, não é? Tem um pastor em nosso meio, isso é muito bom. Infelizmente, não há outros pentecostais aqui para analisar com a gente essa situação. A minha alegria, eu não nasci numa igreja cristã evangélica porque não é maternidade, mas aprendi a andar numa igreja pentecostal, fui para a igreja histórica, passei por uma igreja batista, faço parte hoje e faço teologia na Universidade Católica de Pernambuco. E hoje faço parte do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Pastor, não é brincadeira, você está num contexto incrível de uma cidade em que no outro lado, a menos de 500 metros, você tem toda uma comunidade cristã evangélica armada. Eu lembro das vezes em que eu pregava aqui, eu vou ser objetivo, eu gostaria que você me ajudasse a compreender isso e ajudar os nossos irmãos. E eu lembro e digo sempre a Deus assim: Senhor, se eu pudesse retirar 60% do que eu dizia nos púlpitos, até hoje, eu faria isto. Porque na literatura cristã, principalmente do Segundo Testamento, há tanta amorosidade, há tanta citação mútua, que é impressionante ler o Segundo Testamento sem se identificar com o Cristo que você acabou de falar. Inevitavelmente, existem dezenas de líderes que leem Paul Tillich, que leem Karl Barth, que leem, mas que estão centrados em si mesmo. Você, por favor, nos ajude. Por favor, obrigado. Não me leve a mal. Sinto não, muito. querido, por favor, não precisa nem me censurar nesse sentido. 2, né? Ok, claro. Ajude-nos a como transferir, porque você tem mais experiência para a gente. A partir da tua experiência, compartilha com a gente que é cristão. Como foi a tua jornada nessa caminhada ecumênica dentro da igreja presbiteriana? E muito obrigado, desculpa se eu incidi. Eu penso que amanhã a gente vai ter mais tempo para compartilhar isso nesse encontro que eu anunciei na parte da tarde no Museu Assis Chateaubriand. Mas de maneira muito resumida, com o tempo que a gente tem nesse instante, eu diria que quando a gente se dispõe a estar em sintonia com a presença de Deus. Como você falou dos pentecostais, eu tenho muito carinho por eles, por essa coragem de estar sensível à voz de Deus. Não só eles, mas a tradição pentecostal enfatiza muito isso. E eu diria que a coisa mais importante que os presbiterianos deram de contribuição para o cristianismo, para os evangélicos, e não só os presbiterianos, mas os presbiterianos também enfatizaram isso, que Deus é o Criador e soberano. E quando Deus é o Criador soberano, nós precisamos nos colocar diante dele e dizer: o que é que o Senhor quer de mim? Qual é a sua vontade? Qual é o melhor caminho? Qual a sua orientação? E ele, como está vivo, ele responde. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho que eu tenho trilhado. E por conta disso eu não tenho feito muitas vezes a trilha de que muitos já fizeram. Mas eu tenho buscado compreender o que ele pede de mim, o que ele oferece à humanidade através da minha vida também. Antes de passar a palavra para a senhora, né, eu peço a vocês que vão fazer pergunta, por favor, não me leve a mal, né, mas tem gente ali, e se passar muito do tempo, eu vou interromper qualquer um de vocês aí, sinto muito. Pois não, obrigado. Eu quero Como? só... Eu estou vendo 5. Eu só quero parabenizar, iniciando a toda a mesa, que estão com tanta competência, fez todas as explanações
bem explanadas, né? E também quero parabenizar a Prefeitura de Campina Grande, ao Governo do Estado, fazendo só um apoio que eles não deixem morrer esse movimento, porque esse movimento é interessantíssimo e é fundamental a toda a sociedade como um todo. Esse movimento não pode morrer. Eu sou Zita, eu resido em Natal, eu trabalho com grupos populares com objetivo de inclusão social. Eu quero fazer a pergunta ao professor Elias, no seguinte: nós somos uma mesma essência, digamos assim, estamos cobertos pelo lençol do grande mestre. E é muito deprimente, nós estamos observando todo tipo de violência na nossa sociedade. E acho que o amor é o grande poder, é o grande, vamos dizer assim, celeiro de resolver qualquer problema em todas as sociedades como um todo. A minha pergunta é o seguinte: o que é que o senhor mais urgente acha, nesta sociedade em que vivemos hoje, de atingirmos o nosso bem-estar, e que esse bem-estar ele seja o equilíbrio também de todos aqueles que estão chegando para fazer parte do nosso planeta? O que é mais urgente? Vamos dizer assim, considerando isso também o amor, que é o grande mestre de tudo que a gente pode, vamos dizer assim, conseguir. Por favor, obrigada. Eu já disse o que eu acredito que, pelo menos na minha ótica, é muito importante, é compartilhar. Compartilhar o que a gente tem de melhor, o sagrado, para poder servir o mundo. Agora, tem várias maneiras de viabilizar isso. Os sociólogos já falam há algum tempo que a sociedade está doente na sua solidariedade. Nós estamos com os mecanismos de solidariedade machucados, não estão funcionando. Por isso, muita coisa que poderia ser feita mais rápido, mais fácil, não está funcionando, porque a nossa solidariedade não está sendo eficaz. A gente tem medo, a gente tem dificuldades e outras coisas que são obstáculo para a solidariedade. Mas eu estava ouvindo outro dia Fritjof Capra, dizendo que ele verdadeiramente, quando vem à América do Sul, e o Brasil em especial, ele veio muitas vezes já, ele nota que uma contribuição esplêndida que nós temos que dar, e à medida que nós praticarmos isso vai ser mais evidente ao mundo todo, é a nossa capacidade de dizer que nós vivemos numa grande injustiça social, há muita opressão na América Latina, porém, nós estamos trabalhando para mudar isso nas diferentes instâncias da sociedade. Nós estamos enxergando que há opressão, desigualdade social e estamos fazendo coisas, estamos elaborando práticas que estão transformando e dando esperança nesse contexto. Eu acho que, nesse sentido, isso está em nossas mãos. É ferramenta de construção da cultura de paz, de cooperação para a cultura de paz, de justiça, que leva à cura e à transformação, que leva à renovação e que leva verdadeiramente ao brilho da luz entre todos os povos. Auditório, bom dia. Saúdo também a mesa, em nome de seus deuses. E, no entanto, eu tenho de ser bastante lacônico, resumido assim, em 1 minuto, para que fosse uma radiação de um gol. Eu vejo aqui, do auditório para a mesa, que chamo de redonda, que a partir da mesa retangular já não existe a paz. Para existir a paz, era necessário que a mesa física, lógico, fosse redonda para que vocês olhassem divisa exatamente um para o outro. No entanto, daqui eu vejo a Bíblia, vejo o Bhagavad Gita e o Alcorão, como também a magia da floresta. A Bíblia, com 31.101 versículos, 1.189 capítulos, fora os 7 livros apócrifos. O Bhagavad Gita, com 18 capítulos, com 700 versículos. O Alcorão, com 114 suratas, com 6.262 versículos. E aqui eu não vejo o livro sagrado, que é a floresta. Bem, resumindo, a minha pergunta vai ser bastante lacônica, com uma resposta que possivelmente seja incomensurável de tanta grandeza.
falam em paz, a cultura, a conservação da paz. No entanto, o que quer dizer a paz? Vocês iriam dizer para mim, como pesquisador teológico, que cuide de minha paz primeiro, para que a paz subsista futuramente. Aí eu pergunto, enquanto não existir um código de postura único e que se cumpra, não existirá paz. Repetindo, enquanto não existir um código único de postura e que se cumpra, não existirá a chamada paz. E, no entanto, como assim? Estados Unidos, 50 estados, 38 tem pena de morte, o Brasil não tem, no papel, mas existe. Há diversificações da unidade nas religiões, cada um com seu pensamento de critério religioso. Então, não existe um código único de postura que se cumpra. Então, eu pergunto à mesa, quando é que nós teremos a paz? Por favor, indique uma pessoa para responder a sua pergunta. Eu me referi aos componentes da mesa, qualquer um que seja, o que mais achar que está apto. Eu acho que esse desafio de conseguir a paz na diversidade, isso daí que dá gosto na vida. Mesmo dentro da nossa sociedade, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, o mestre fundador, ele foi muito brilhante, no sentido de que ele disse que cada projeto tem que ser autônomo. Não pode ter uma hierarquia assim, rígida e em cima. E isso daí que dá o gosto, que vai a criatividade e as potencialidades individuais vão aparecer por aí. E o desafio exatamente é harmonizar essa diversidade. E essa harmonização da diversidade é a paz. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é José de Arimatea. Aí eu queria parabenizar a mesa por tão alto debate de níveis. E a minha pergunta vai para o companheiro aí do Hare Krishna. Ele enfatizou a violência, que o Brasil não tinha a violência religiosa, mas nós temos a violência econômica. Outros países temos violência religiosa, ou intransigência religiosa e econômica. A minha pergunta para o senhor seria a seguinte: a parte econômica não tem geração pior de violência do que a parte econômica. Por exemplo, 700 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza no mundo, em níveis insuportáveis, como é o caso do Haiti, que meninos comem barro para a sobrevivência. E nós, como religiosos, nós, como cristãos, nós, como muçulmanos, fazemos muito pouco ou quase nada para reverter esse quadro. Qual seria o papel da religião, em termos concretos, para pelo menos amenizar a curto prazo essas demandas de pobreza que existem no mundo, que me parece ser a grande causa da violência, se é a falta de Deus no coração. Era só isso, obrigado. A única saída para isso é o desenvolvimento sustentável. Essa daí é a prova. Esse modelo econômico baseado no lucro e o conceito de que o progresso tecnológico é ilimitado, isso daí já está falido. Por isso que esse encontro aqui, o tema principal, tudo está baseado nesse conceito de desenvolvimento sustentável. Nós vemos, por exemplo, na história do Brasil, a economia do Brasil, já tivemos o ciclo da cana, que devastou, o ciclo do café, devastou, o ciclo da soja, devastou,
Agora somos muito orgulhosos que somos o maior rebanho de gado do mundo e devastando a reserva florestal que nós temos e colocando assim, transformando terras produtivas em desertos, né? Isso não está promovendo a erradicação da pobreza, pelo contrário. Então, agora, desenvolvimento sustentável que é a solução. E o desenvolvimento sustentável também se aplica à nossa vida espiritual. Nós devemos ser sustentáveis, consciências sustentáveis, né? E assim irradiar essa nova consciência aí. Mas esse é o caminho. O único caminho é exatamente... Não vou aqui isso dá margem para fazer um seminário, mas essa é a palavra-chave. Obrigado. Boa tarde a todos os amados irmãos aqui, boa tarde à mesa. Meu nome é Guilherme, eu sou aluno de filosofia. Minha pergunta vai para o pastor presbiteriano, mas os outros podem ficar à vontade para contribuir com algum comentário. Eu também fico muito curioso de saber a resposta do representante muçulmano também. A minha pergunta tem tudo a ver com respeito e cultura de paz, né? Como se tem dado atualmente visibilidade e desenvolvido a consciência de respeito à homoafetividade, à homoeroticidade dentro da instituição, né, evangélica, e no caso, se alguém se sentir à vontade na sua instituição, para uma cultura de paz. E eu termino, essa é a pergunta, e eu termino fazendo o convite a todos, né, que hoje de tarde vai ter um discurso, uma mesa sobre homoafetividade, homoeroticidade, para todos que querem compreender um pouco mais, um detalhe que é para uns, mas que para outros é tão importante, fundamental, é o respeito para a diversidade sexual numa cultura de paz. Muito obrigado. Esse tema não é simples para a sociedade de uma maneira geral. Esse tema não é simples para a comunidade religiosa de maneira geral. E esse tema também não é simples dentro da comunidade cristã e nem na comunidade evangélica. Mas eu diria que muitas coisas estão sendo feitas à medida que estão se colocando em análise, debate e apreciação a questão. A reunião do Conselho Mundial de Igrejas, anterior a esta que terminou semana passada em Porto Alegre, a reunião de Harare, na África, levou bastante tempo discutindo a presença dos homossexuais nas igrejas cristãs, e especialmente no que significava a presença aberta e assumida do homossexual enquanto líder religioso. E eu posso dizer que a questão, que não é simples, é complexa, não chegou a nenhuma conclusão, mas o debate foi colocado. Houve bastante resistência de maneira geral, mas houve também a apreciação de outras perspectivas que eram desconhecidas para a grande parte dos que estavam ali presentes, em especial dos religiosos que vêm do Oriente, onde parece que a questão não existe, embora ela esteja presente em todos os lugares. Então, eu diria que é uma questão, qual é a contribuição evangélica? É uma questão que está sendo colocada, que está sendo analisada. Recentemente, e vou terminar aqui, porque não temos nem tempo de aprofundar isso, recentemente o que agitou o grupo de cristãos foi a ordenação de um bispo homossexual nos Estados Unidos e que dividiu a igreja anglicana no seu posicionamento inicialmente, porque muitos bispos foram favoráveis à ordenação desse bispo e muitos foram contrários. E esse assunto foi levado à comunhão anglicana do mundo inteiro, de tal maneira que chegaram à conclusão: precisamos estudar mais e respeitar o que foi feito até aqui, por quem fez e da maneira como foi feito, porque foi feito com integridade. Para nós muçulmanos, uma questão muito relevante é a questão do discernimento. De maneira geral, na nossa orientação para viver,
Nós buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, que é expressa no Sagrado Alcorão e nos exemplos do profeta, que nos dão princípios. E aqui até diria dizer que nós concordamos com a opinião do nosso companheiro aqui de mesa da religião do Santo Daime, da Igreja do Céu do Planalto,